Grande abraço para todo mundo, está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar, Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. Os assuntos que ganharam repercussão de ontem para hoje no mundo esportivo. Pois é, ontem aqui no nosso estado nós tivemos mais uma rodada sendo iniciada no segundo turno do Campeonato Alagoano. E um jogo que vai encerrar esta rodada será realizado nesta quinta-feira. Daqui a pouco você vai saber o que rolou, já que tivemos como destaque na rodada de ontem o clássico CSA e CRB. Um clássico com um público pequeno em relação ao do final de semana, mas reflexos que acabaram ocorrendo extracampo também trouxeram justamente situações negativas para o duelo, que eu posso classificar que ontem ficou bem abaixo do que nós tivemos em termos de emoção no último domingo. Mesmo assim, o CRB mais uma vez garantiu sua condição de ser o principal clube do estado hoje em atividade, já pela competição que vai disputar no segundo semestre. Aliás, já daqui a pouco, no mês que vem, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, tem teoricamente um elenco no papel mais qualificado pelo investimento que fez e venceu o CSA. Não precisou jogar muito não, o CRB jogou muito mal a partida. O CRB foi eficiente, enquanto o CSA, que abusou de perder oportunidades, acabou pagando um preço muito alto por isso. O resultado é que todo o ambiente envolvido nos bastidores depois do clássico acabou também sendo colocado como mais um rótulo de chacota por parte dos dirigentes. Pois é, e aí você vai acompanhar daqui a pouco o que acabou acontecendo de destaque. Pelo menos no estádio, nós tivemos uns jogadores com os ânimos, eu diria, mais controlados em relação de domingo. Acredito eu que até como um reflexo mesmo também depois de tudo que nós presenciamos no estádio Rei Pelé. No entorno, nas informações que nós tivemos pós-jogo, também fatos isolados, mas nenhum que se comparasse a todo aquele turbilhão de notícias negativas que nós tivemos no Clássico das Multidões realizado no último final de semana. Daqui a pouco nós vamos também trazer a sequência desse segundo turno do Campeonato Alagoano, como ficou a situação do CSA depois de mais uma derrota para o CRB, como fica a situação do CRB com mais 3 pontos na classificação geral e também a situação dos outros clubes que acabaram entrando em campo ontem pela rodada por mais uma rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. As manchetes da Gazeta, os campeonatos estaduais, Libertadores, Copa do Nordeste, tudo isso você vai saber a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia
ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Estamos de volta e depois desse intervalo vamos começar o programa. Estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25. O aplicativo ITV Mar você baixa para seu celular. Pois é, a onda de momento agora é baixar aplicativo, né? Que traz recursos para o seu aparelho móvel. E o aplicativo ITV Mar dá para você a condição de poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. É só preciso ter uma conexão com a internet e que você vai receber através dos sistemas Android e iOS no seu celular todo esse conteúdo que a TV Mar proporciona, a prestação de serviços e a qualidade também de sinal que nós estamos colocando não só para os assinantes da NET, mas também através destas ferramentas que o Departamento de Tecnologia da Organização Arnon de Mello está sempre colocando à disposição sua, telespectador e internauta que é fã do nosso trabalho. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone para você interagir. Olha, dá uma ligadinha, fala com a produção do programa, traz a sua pauta para nós, vira assunto aqui na nossa programação. Eu tenho certeza que o contato será mantido imediatamente com o Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25. A outra ferramenta que nós temos à disposição também dos internautas é através do YouTube. Você digita justamente esse endereço que vai aparecer no vídeo, TV Mar Canal 25, na aba Pesquisa, e vai também ter acesso aos programas apresentados ao vivo aqui pela programação da TV Mar Canal 25 da NET. É a nova TV Mar, emissora da Organização Arnon de Mello, oferecendo para você tudo o que há de melhor no aspecto de tecnologia e também praticidade para você poder acompanhar e ficar por dentro das informações dos principais assuntos. Você sabe, de segunda a sexta-feira, o assunto justamente neste horário é de 8 às 9 da manhã, esportes, aqui com o canal Esportes, tá bom? Vamos falar então de futebol, começar o programa de hoje trazendo notícias do futebol internacional. Real Madrid e Barcelona entraram em campo neste meio de semana. Vamos ver então trazendo os gols desses dois grandes clubes do futebol mundial. Vamos ver. Pois é, aí as duas equipes tete a tete no Campeonato Espanhol, né? Barcelona e Real Madrid, né? De um lado o Messi, do outro o Cristiano Ronaldo, e esses dois que acabaram tendo participação importante nos resultados das suas equipes neste meio de semana. Ainda pelo futebol internacional, o PSG do Ibrahimovic. Pois é, rapaz, ontem entrou em campo também, você vai ver os gols a partir de agora pela Copa da França. Vamos acompanhar.
Pois é, você acompanhou então os gols, olha aí a informação que você também acompanhou na parte inferior, né, naquela aba, onde dava justamente referência ao resultado que ficou favorável para a Rússia diante do duelo contra Montenegro pela eliminatórias da Euro em 2016, né? Próximo ano nós teremos a Euro, que é como se fosse as eliminatórias da Copa do Mundo. Esse ano nós teremos a Copa América, a convocação da seleção brasileira será feita nos próximos dias pelo técnico Dunga, e a Euro também está sendo disputada com a presença, obviamente, de muitos clubes do continente, né? Da Europa, obviamente. Né? Então, nós tivemos esse resultado. Né? A Rússia teve resultado favorável, está no ponto já, o pessoal da produção já... Exatamente, foi declarada a Rússia, né? A informação que eu acabo de receber, que a Rússia foi declarada vencedora da partida que foi interrompida contra Montenegro. Vamos ver então o que aconteceu e qual o desdobramento desse assunto. Vamos a... Podgorica foi interrompida no segundo tempo, com o placar 0-0. Além da derrota, Montenegro foi multada em cerca de R$160 mil e ainda terá que disputar as duas próximas partidas com portões fechados. Inicial e sobrenome de quem sabe muito de Fórmula 1 e o mesmo olhar concentrado. Esse aí é Nick, o filho mais novo de Michael Schumacher, que estreou nos testes oficiais de pré-temporada. Pois é, tá certo então, você acompanhou informações, tá aí, filho de peixe, peixinho né? Filho do Michael Schumacher, já começando justamente no automobilismo, está seguindo os passos do pai. Isso não significa que vai ter a mesma performance, a mesma qualidade, isso não dá garantia nenhuma, mas que todo mundo aposta neste aspecto, pode ter certeza disso. As portas se abrem com mais facilidade pelo que o pai fez, né? E está sendo lançado, não é nenhuma surpresa para ninguém que o pessoal aposta muito no desempenho, que seja pelo menos parecido. Se fizer um terço do que o pai fez, será um grande piloto, não tenho dúvida nenhuma a respeito desse assunto. Olha, vamos trazer aqui as notícias a respeito do que está rolando na Gazeta, já para que a gente possa também entrar no processo de informação do Campeonato Alagoano e das competições aqui no país. A Gazeta desta quinta-feira, dia 9 de abril, traz como destaque esta informação aqui. Vamos ver. Justiça suspende organizadas. Isso já aconteceu ontem, viu, gente? Tudo em decorrência do clássico do último domingo entre CSA e CRB, ou CRB, que foi o mandante de CSA, né? Onde CRB venceu por 2-1. E ontem as organizadas já não marcaram presença no Rei Pelé. Tá certo, tivemos um público menor. Me parece que foi divulgado no clássico de domingo, 11 mil torcedores. Ontem nós tivemos pouco mais de 5 mil. Esse número está associado, essa diminuição, a vários fatores. Eu não vou aqui arrumar justificativa, mas posso citar aqui que um dos fatores que acabaram afastando o torcedor acabou sendo um incidente, ou a série de fatos lamentáveis que nós tivemos domingo. O horário do jogo para quarta-feira às 10 da noite, né? Meio de semana, o pessoal trabalha no dia seguinte, só terminou o jogo meia-noite, né? Para o cara voltar para casa. Para quem depende de ônibus, só ia chegar às 2 da manhã para sair de casa às 5, no caso de quem mora na parte alta, para voltar ao trabalho. Então, ficou inviável esse processo. E sem contar com o risco, né, gente? O pessoal ainda está com medo, na verdade. Está com medo de tudo isso. Mas o que é que coloca, mesmo com um público menor em relação do domingo, a certeza, hoje, para quem defende, quem sobrevive do esporte e para as autoridades, de que sem torcida organizada a situação fica mais tranquila. E essa ação que aconteceu ontem, que nós acompanhamos, o Departamento de Jornalismo acompanhou essa ação da polícia, fez buscas nas sedes das organizadas de CSA e CRB e recolheu materiais. Eu não vou aqui defender nem criticar a atitude, porque isso não cabe a mim. Eu não tenho um conhecimento profundo em segurança pública. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a ideia era buscar fatos ilícitos para provar para a sociedade que na sede de torcida organizada circula droga, circula arma e todos os outros objetos que vão de encontro à lei, a polícia tomou uma atitude correta.
Agora, o que não dá para compreender, isso é uma determinação judicial e a polícia não tem nada a ver, só está cumprindo uma determinação judicial, é recolher tambor, bandeira. Aí eu quero saber o seguinte, então já tá proibido mesmo. A partir de agora, torcida organizada não pode mais confeccionar camisa, não pode mais ter bandeira, nem pandeiro, nem bandeirão, nem nada, não pode ter mais nada. Acabou a torcida organizada aqui em Alagoas, não é isso? Pelo que eu tenho conhecimento, não. Isso ainda está para ser decidido. Mas está aí. Integrantes da Mancha e da Comando não poderão desempenhar atividades, né? Nem usar vestes, faixas, bandeiras, cartazes e instrumentos musicais. Então está determinado pela Justiça, a polícia foi lá, só incumpriu. E saiu confiscando o que eles tinham. Tá certo? Esse foi o ponto. Eu espero que essa decisão seja uma decisão onde apareça caras, né? É preciso dizer o seguinte, alguém que bata no peito e assuma uma responsabilidade dessa, para dizer o seguinte, a decisão está partindo porque vocês deram um péssimo exemplo e vai continuar. Porque não adianta tomar uma decisão dessa e amanhã ou depois, Josiel Rodrigues, e amanhã ou depois, seu Felipe Ferreira, o pessoal da Justiça, do Ministério Público, chamar os representantes da torcida, vem aqui, meus filhos, sentem aqui, por favor, meus amores, vamos conversar. E depois aí o pessoal, com um argumentozinho, não, realmente a gente está errado, mas vamos melhorar. Tá? Então tá bom, então a partir de agora vocês podem voltar. Aí volta tudo de novo. Aí o cara vai dizer, mas não é todo jogo, minha gente, que tem vítimas não, e não é só de torcida organizada. Meu amigo, chegue para um pai de família que perdeu o seu filho por causa de uma situação como essa, com um discurso desse. Chegue para aquele pai de família onde a pessoa estava ali num ponto de ônibus, sem ter o que fazer, sem ter nada a ver com o espetáculo, para resolver justamente outros problemas e que foi vítima. Chegue para aquele que perdeu a visão, chegue para aquele que levou um tiro no peito e diga um negócio desse. É muito bom quando o calo aperta só no vizinho, né, gente? Quando o calo aperta no nosso lado aqui, a situação... Entendeu? Então a justiça tem que fazer isso aí mesmo. Porque não adianta não, porque para mim, eu não vou culpar integrante de organizada aqui no Canal Esportes não, eu culpo a Justiça por fazer vista grossa durante todos esses anos, e não é só aqui em Alagoas não, é a Justiça do país. É a Justiça do país. Eu não sei que desgraça que é, rapaz, os caras têm que ter um santo muito forte para poder se manter diante de tantos fatos já comprovados que envolvem membros de organizadas, quantas e quantas pessoas vitimadas, né? E outra coisa, essa turma é destemida, viu? Essa turma aí, meu irmão, é problema pro cara encarar. Mas parece que já está circulando um vídeo aí, que veio do sistema prisional, e agora parece que o bicho ficou sério aí. Os caras lá também no sistema prisional do lado de cima não gostaram muito do que aconteceu no domingo, não, porque parece que teve família deles aí que se envolveram, que acabou sendo vítima do processo. E parece que agora o chumbo vai ser trocado. Então, é problema, minha gente, pro nosso estado um negócio desse. A polícia tinha que agir. Tá de parabéns a polícia. Tinha que só cumprir determinação. O pessoal muitas vezes fica reclamando da polícia, dizendo porque a polícia está agindo de forma truculenta. Você chegar diante de pessoas que são acusadas de crime, de envolvimento com droga, para chegar com um bonzinho, meu amigo, não dá para você chegar, não. Não dá para você chegar. E eu respeito os que defendem, mas também espero que defendam a minha opinião. Defendam a minha opinião ou respeitem, pelo menos, a minha opinião a respeito desse assunto. Candidato à presidência da FIFA, Luiz Figo, não acredita que os 54 membros da Confederação Africana votarão em Joseph Blatter. Olha, nada é impossível no futebol, viu, Figo? Você viveu na bola há muito tempo, você sabe disso. Nada é impossível, principalmente quando envolve o aspecto financeiro na coisa, né? As trocas de favores, que o futebol hoje está cada dia ficando mais pobre por causa desses danados de favores que nós temos. É a troca de favor. O lateral esquerdo, Fabrício, aquele que deu chilique com a camisa do Internacional, já tem clube novo, foi anunciado pelo Cruzeiro e recebeu as boas-vindas do clube de Minas Gerais. Está aqui na Gazeta também, desta quinta-feira. Vamos ver aí, na sequência. Ipanema e Muricy fazem jogo de vida ou morte, jogo hoje à tarde. A polícia que solicitou, viu, a realização dessa partida para hoje, ao invés de ontem, porque a rodada era para ser concluída toda ontem, do segundo turno. Mas a polícia entendeu que, para garantir a segurança, já que Santana de Ipanema e Olho d'Água das Flores ficam próximas ali, e existe uma rivalidade entre as torcidas, e o Céu jogou contra o Asa ontem à noite em Olho d'Água das Flores, a polícia pediu para que esse jogo fosse transferido para o dia seguinte. Gustavo Feijó decide hoje se será candidato,
filho do presidente pode ser opção nas eleições. Quer dizer, eu até disse aqui que o Gustavo ele poderia ficar apenas pensando na carreira política dele, né? Já tinha dado a contribuição dele na presidência da federação, 8 anos de mandato, mas aí eu fiquei surpreso quando ele lançou o nome dele, ou o nome dele foi cogitado pela imprensa para mais uma reeleição como presidente da federação, além da atribuição que ele vai ter a partir de agora como vice-presidente da CBF na gestão do Marco Polo Del Nero. E aí, fiquei surpreso com a decisão, porque eu digo, meu irmão, com toda sinceridade, o Gustavo Feijó, eu acredito que já tem responsabilidade demais para poder continuar na federação. E já foi alvo de tantas pedradas nos últimos anos, não é? Eu acho que vai parar por aí. Aí veio essa surpresa, né? O nome do filho dele, Felipe Feijó, aí encabeçando uma das chapas que pode assumir. Tem o Cordeiro, né? O Cordeiro Lima, do São Domingos, como um dos candidatos, o Felipe Feijó e o Gustavo, que vai decidir se será candidato ou não. Ou seja, o Felipe Feijó e o Gustavo Feijó, os dois concorrendo à presidência da Federação Alagoana de Futebol. O Coliseu fecha card de lutas em Arapiraca. Daqui a pouquinho também nós vamos trazer detalhes a respeito do Coliseu, mas já dá para adiantar o seguinte: está confirmado para o dia 9 de maio em Arapiraca. E a 12ª edição já temos todos os cards fechados. A disputa do cinturão peso galo entre o campeão Francisco de Assis e o desafiante Anderson Berinja encabeça o casting de lutadores que ainda terá atletas alagoanos e do Nordeste. E as finais do torneio Gladiador. Então tá aí todo o procedimento sendo feito pelo pessoal do Coliseu em mais um evento em Arapiraca. Medida provisória do futebol, clubes apoiam o CBF, porém, algumas mudanças acabaram sendo solicitadas. Equipes da Série A se posicionaram contra boa parte dos termos da medida provisória. Pois é, eu não consigo entender aqui, na verdade, olha só, a manchete diz, medida provisória do futebol, clubes apoiam o CBF. Mas no comentário, na parte superior, diz o seguinte: equipes da Série A se posicionaram contra boa parte dos termos da medida provisória. Cartolas do Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio se declararam contrários a certos artigos do programa do governo. Deixa eu explicar aqui melhor essa situação, traz para cá, para quem está em casa entender como funciona. O detalhe é o seguinte: a medida provisória foi lançada, só que existe hoje alguns bancos envolvidos nesse processo para poder parcelar em até 20 anos as dívidas que os clubes têm junto à União. Outra medida que foi lançada também através do governo é que não existe mais esse processo de reeleição para os presidentes no poder executivo dos clubes. Isso também não foi bem aceito pelos representantes de equipes da Série A. E eu sabia que não ia aceitar. Porque quanto mais esses presidentes permanecerem no cargo, mais eles ganham notoriedade. Você quer ver uma mídia boa e que o cara não paga R$1? R$1 você não paga para ter seu nome lançado, é ser presidente de clube. Se você chegar aqui, por exemplo, para falar de CSA e CRB, todo dia está na rádio. CSA, presidente do CSA, presidente do CRB, presidente do CSA, presidente do CRB. Nos programas esportivos, presidente do CSA, presidente do CRB. O cara não gasta R$1 e está com o nome dele sempre ali, ó. Entendeu? Então, essa condição, pelo menos, não foi bem aceita pelos dirigentes em manter, por exemplo, uma gestão ou no máximo 2 para poder não ficar mais tendo a possibilidade de uma nova reeleição. Então, o que é que acontece? Foi lançada uma ideia, uma nova conversa vai ser realizada entre os representantes do governo para que algumas mudanças sejam feitas nesta medida provisória, principalmente na inserção de alguns artigos. E isso ainda não está totalmente definido. Inclusive, existe a possibilidade de intervenção da FIFA, caso algumas coisas contrárias aí acabem indo de encontro, obviamente, se é contrária, vai de encontro com o que manda justamente a entidade máxima do futebol mundial. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer, os desdobramentos desse assunto envolvendo medida provisória lançada pelo governo para facilitar para os clubes que devem justamente... O governo tem débitos junto ao governo, a regularização dessas situações. Em 20 anos, isso está sendo colocado. Agora, o que é que eles querem é que, ao invés de vários bancos ficando com essa responsabilidade, apenas um tem a responsabilidade de administrar esse débito e também de repassar esse valor para o governo e, obviamente, cobrar dos clubes aí dentro da condição que o clube mais se achar adequado, se é em 20 anos, se é em 15 anos, para poder parcelar esse débito. Para a gente fechar as manchetes da Gazeta, vamos lá, trazer aqui as últimas informações.
Na parte superior aqui ainda, calma, estou muito rápido hoje, né? Porque nós temos uma série de gols para mostrar. Brasil perde para a Alemanha. Não foi por 7-1, mas o Brasil de novo não teve forças para enfrentar a Alemanha agora no futebol feminino. Em amistoso ontem, a seleção brasileira perdeu por 4-0. Defesa de Anderson Silva pede mais tempo e lutador só deverá ser julgado no próximo mês de maio. Barça vence e assume a ponta no Campeonato Espanhol. São as manchetes da Gazeta que você continua aqui acompanhando no canal Esporte. São Paulo espera sim de Sabella até terça para assumir a vaga de Muricy Ramalho. Mercedes reencontra cenário da primeira vitória. A equipe chega ao território familiar neste fim de semana quando ocorrerá o GP da China. Advogado vai à Maratona de Milão, é o meu amigo Djalma Melo. Boa sorte aí pro Djalma, rapaz. Vai para mais uma maratona, 12ª prova de 42 quilômetros no próximo domingo, né? Encerrou os treinamentos. Djalma, que é meu amigo mesmo, tá? Boa sorte para você. Homem de bem. Galo volta a vencer CSA 1-0 aí na capa últimas da Gazeta. E o Asa bateu o céu por 1-0 com gol do Jairo no Sertão e retoma a liderança do Grupo B. São as manchetes da Gazeta que você acompanha aqui no canal Esportes, tá certo? Vamos a um rápido intervalo agora e no próximo bloco vamos falar de gols dos campeonatos estaduais. Tivemos rodada decisiva no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em São Paulo, Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano. Tem muita coisa pra gente trazer ainda aqui no canal Esportes. Voltamos já. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. De volta e depois do rápido intervalo, ontem pela Libertadores da América tivemos muitas partidas e envolvendo clubes brasileiros apenas um jogo. O Cruzeiro jogou aqui no Brasil, mais precisamente no Mineirão, contra o Mineiros de Guaiana da Venezuela e conquistou uma grande vitória. Vamos ver os gols desse jogo com imagens da Fox Sports. O Leandro Damião busca o a zaga, fica esperando pelo cruzamento, toque de cabeça, bola para fora. William.
é o capitão da equipe. Olha o time chegando com perigo. Sai para a marcação, pintou Fábio. Jogada perigosa. A bola voltou, William. Aí o Williams tentou ajeitar. Que passe maravilhoso para bater pro gol. Para dentro da área teve o corte. A bola sobrou. Gol! Aos 13 minutos sobrou uma bicicleta e tá lá! Cruzeiro 1, Mineiros 0. Mário Sérgio. Isso que se espera do jogador do Cruzeiro. Olha o Leandro Damião, bateu pro gol! Do Cruzeiro! Amplia pra Raposa, que belo gol! Dominou, bateu, tá lá! 2 para o Cruzeiro! Vai pra cima deles, Cruzeiro! 0 para o Mineiros! Nesse primeiro tempo aqui no Mineirão. Saiu, não saiu, segue o jogo. Pra dentro da área, pintou com perigo, no toque de cabeça, bola pra fora. Temos 31 minutos aqui no Mineirão. O jogo é bom. Malisson bateu. Espalma. Romo. Faz o toque na frente. O Penha se aproxima por ali. O Blanco um pouco mais à frente. O Valois bateu. Passa perigosa. Dentro da área. O árbitro adverte mais uma vez. De novo ali. Atento, olhando para o Léo. A marcação em cima dele, foi agarrado, escanteio cobrado, olha o toque, olha o gol! Gol do Cruzeiro! Henrique foi lá dentro no toque de cabeça! Escanteio, a festa no Mineirão. Mas o mais importante foi ter trocado o jogo. Pois é, você viu aí então os lances dessa vitória do Cruzeiro 3-0 em cima do Mineiros. Vamos dar uma olhada nos outros resultados da Libertadores. Jogos realizados ontem, vamos ver. Duelos válidos pela quarta e quinta rodada, né, na verdade, desta fase de grupos da competição. O Deportivo Táchira da Venezuela ficou no 0-0 com o Sporting Cristal. O Huracán da Argentina empatou em 1-1 com o Universitário de Sucre da Bolívia. E o Tigres ficou no 2-2 com o River Plate. Esses acabaram sendo os jogos de ontem pela Libertadores da América. Falando do Campeonato Paulista agora, ontem tivemos jogos também pelo Brasil, né? E fase decisiva, a última rodada da fase de grupos da competição. Vamos dar uma olhadinha então como foi justamente os jogos de ontem pelo Campeonato Paulista, o Paulistão 2015, e vamos começar justamente entre o duelo do Santos, né? Na verdade, o Santos, que tinha vindo de um resultado adverso na rodada anterior, enfrentou o Rio Claro ontem e venceu pelo placar de 2-0. Vamos ver os gols a partir de agora com imagens do Sport TV. Já partiu em velocidade do Santos, fez a pinta Marquinhos, grande lance, vai sair no gol do Santos! Aí, galera! Esse é o Santos! Gol de número 5.000 da história do Santos do Campeonato Paulista! 5 minutos, 5.000 gols do Campeonato Paulista, você vê de novo. Jogada de Marquinhos Gabriel, saiu do primeiro, passou pelo segundo, sobrou pro camisa 9. Aí o Ricardo Oliveira colocou e você vê de novo por todos os ângulos para você curtir as fintas de Marquinhos Gabriel. Conclusão de Ricardo Oliveira. Gol de camisa 9, gol de centroavante, gol de Ricardo Oliveira. 0 Rio Claro. Último jogo do Santos nessa primeira fase. Rabinho para cobrança com o pé direito.
Gustavo Henrique, a bola sobrou, tem o chute! Gol do Santos! David Braz, aos 45 minutos do segundo tempo. Cobrança de escanteio do Robinho, no desvio de letra do Gustavo Henrique. E agora ali, cumprimento dos jogadores, você vê de novo, Robinho. Gustavo Henrique tentou de letra, a bola sobrou, David Braz bateu à esquerda e você vê de novo, por todos os ângulos para você curtir, gol de rachão. Beleza, então, tá aí a vitória do Santos, 2-0 em cima do Rio Claro, 2-0, gol do David Braz, inclusive ex-jogador do Flamengo e que está muito bem nesse setor defensivo da equipe do Santos. Tivemos também pelo Campeonato Paulista a sequência, o Ituano jogando contra o Palmeiras. 2-2 foi o resultado da partida e você acompanha os gols a partir de agora aqui no Canal Esportes. Lá vem Robinho batendo para dentro da grande área, olha o desvio, tirou a zaga, olha a sobra, Rafael! Segundo tempo, o Palmeiras sai na frente. Houve um toque de cabeça ali do Leandro, a bola ficou viva e o Rafael acabou finalizando para fazer o gol. Palmeiras sai na frente, 1-0. No primeiro lance, o Leandro Pereira ganha a bola no alto nesse toque de cabeça. Na disputa, a bola acaba espirrando. O Rafael Marques foi rápido, foi ligeiro para fazer o gol. Maurício Noriega. Teve tempo de reação do centroavante, o Rafael Marques, para dominar, escolher, colocou entre o goleiro e a trave. Ali fica muito difícil. Posicionamento muito bom e rapidez de raciocínio e conclusão. Ele começou a rodada em 14º. Olha o Natan, bateu para trás, chegou o Cleison por cobertura, golaço! Gol do Ituano! Cleison, aos 16 minutos, uma outra falha bizonha do Natan. Ele tentou cortar e jogou a bola para trás. Foi muito esperto o Cleison. Percebeu a Aranha saindo, deu um balãozinho. Olha o Natan. Meu Deus. E aí o Cleison deu um tapinha para tirar do goleiro. Um lindo gol do Ituano. Tá tudo igual, Noriega. Natan muito estabanado. Parece que o jogador quer dar satisfação para a torcida, quer dar aquele bico para longe, vibrar, mostrar que tem raça, tudo. Ele errou umas 5, 6 jogadas seguidas, todas no meio campo. Quando ele errou onde não pode errar o zagueiro, por ser estabanado, que era uma bola que ele podia perfeitamente tirar com mais tranquilidade, ele ofereceu a bola para o Cleison, que não foi estabanado, teve a frieza para fazer o gol. O Vitor Luiz corta por dentro, traz a bola, rolou para o Ricardinho, tocou, a bola vai entrando! Cleison esteja comemorando aí, mas a sensação que eu tive é que quando ele toca na bola, ele já tinha entrado. O toque do Ricardinho, a bola vai entrando. Realmente, Ricardinho fez o gol da virada do Ituano aqui em Itu. Vamos passando pela marca dos 26 minutos. 2-1, Noriega. E por onde foi o gol do Ituano? Foi por falta de aviso, né? O torcedor do Palmeiras está vendo o jogo. Em cima do Vitor Luiz, que não marca nada. Não tem cacuete de marcador. Pega a bola, sai correndo, na hora da recuperação não consegue fazer. Estava desenhado esse tipo de jogada, o Palmeiras não conseguiu entender essa marcação. O Ituano, de forma mais inteligente dentro da leitura do jogo, buscou esse caminho pela lateral, principalmente pela lateral esquerda do Palmeiras, e virou o jogo. Agora o Cristaldo olhou para o meio da grande área. Opa, escorregou, acabou dando certo. João Pedro tocou para trás, Robinho, trazou Nailo, Robinho de novo, sobrou João Pedro, cara a cara, a batida!
Beleza, então, tá aí os gols. Vamos dar uma olhadinha nos resultados, então, do Campeonato Paulista, como ficou a situação, as partidas realizadas ontem. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver. O 15 de Piracicaba empatou em 2-2 com o Corinthians, Capivariano 3-0 na Ponte Preta, São Paulo 3-0 na Portuguesa, resultado que também decretou a queda da Portuguesa para a segunda divisão do Campeonato Paulista, rapaz. O quarto rebaixamento da Portuguesa nos últimos anos, né? Triste a situação da Portuguesa. Portuguesa rebaixada, né? 3-0. Perdeu para o São Paulo ontem. Ituano 2-2 com o Palmeiras, você viu os gols aqui no Canal Esportes. Penapolense 0, São Bento 1. São Bernardo 4-0 no Marília. Bragantino 1, Audax São Paulo 2. RB Brasil 0, Linense 1. Santos 2, Rio Claro 0. Você viu os gols aqui no Canal Esportes. E o Mojimirim perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-1. Dando uma olhada justamente na classificação de momento do Campeonato Paulista para os confrontos da fase seguinte, é as quartas de final da competição. Os duelos serão esses aqui: São Paulo e RB Brasil, jogo já marcado para domingo. Corinthians e Ponte Preta, são as equipes com melhor desempenho na primeira fase se enfrentando. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Santos e 15 de Piracicaba. São jogos do Campeonato Paulista. O artilheiro da competição é o Crislan, né, na artilharia da competição. Crislan do Capivariano, né, com 9 gols. Ricardo Oliveira dos Santos é o segundo com 8. E o Rafael Longini, né, do Audax, né, é meia, também tem 8 gols, são os artilheiros do Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Vasco jogou ontem e teve dificuldades para poder abrir uma margem boa no segundo tempo, mas venceu o Volta Redonda e está classificado para a semifinal da competição. Vamos ver os gols. Júlio dos Santos. Pode tentar o cruzamento, jogou a bola por baixo para o Gilberto, ele tentou o passe, a bola chegou no John Clay. Vasco! John Clay, camisa número 10. Para colocar o Vasco na frente, para finalmente abrir o placar em São Januário. E aproximar o Vasco ainda mais das semifinais do Campeonato Carioca. De novo o lance para você, o Júlio dos Santos toca para o Gilberto. Gilberto, mesmo com a dificuldade da marcação, ele consegue fazer a bola chegar no John Clay. A bola desviou ali no zagueiro, o John Clay chegou na bola, dominou, posição legal, bateu no cantinho. 1 para o Vasco, 0 para o Volta Redonda. E o Vasco tentando ampliar, tentando se garantir, ficar mais tranquilo ali na classificação, né, para a semifinal. Lá vem levantamento para a área, falhou o Douglas, sobrou no Iago, arrumou, vem o chute no canto. Gol do Vasco, Luan, camisa número 4. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Vasco amplia. Comemora o torcedor do Vasco. O Vasco faz 2-0. Cobrança de escanteio. Agora o Douglas falhou. O Iago arrumou. O Luan bateu no cantinho esquerdo. Encheu o pé esquerdo. Olha aí a falha do Douglas. Luan pro fundo do gol. 2 pro Vasco. 0 Volta Redonda. É uma bola defensável. É uma bola alta, normal. O goleiro vai com mais com tanta confiança. Falha no lance e sobra para o Luan. Vasco 2-0. Luan que já Douglas, é o... Perdão. Cortou o Henrique, bateu cruzado. A bola sobrou no meio. Igor! Gol do Volta Redonda. Igor Leite, camisa número 11. Aí o primo do Kaká. A bola sobrou para ele, arrumou, bateu no canto. Bola difícil ali para o Martin Silva, não conseguiu alcançar. Diminui o Volta Redonda, agora 2 para o Vasco, 1 para o Volta Redonda. Ricardo Rocha. Não bate rebote, né? A bola sobra para o Igor e ele acerta um belo chute, né? Indefensável. Vai para a bola o Anderson Salles, de perna direita, o desvio! Gol!
do Vasco! Rafael Silva, camisa 17. E olha, no primeiro toque dele na bola, tinha acabado de entrar. Teve a falta o Vasco. O Anderson Salles cobrou. O Rafael Silva se deslocou e olha, parecia na mesma linha ali do Márcio. Posição legal, ele desviou, mandou pro fundo do gol. Rafael Silva entrou e marcou, hein? 3 pro Vasco, 1 pro Volta Redonda. Uma bela cobrança, né, do Anderson Salles. Ele pega muito bem na bola. Aquela bola no primeiro pau com velocidade. Desarmado pelo Luan, estava ligadíssimo ali dentro da área o Luan. E agora a chance do contra-ataque do Vasco. Vem com o Marcinho, 4 contra 4. A bola aberta lá na esquerda pro Bernardo, dentro da área. Bernardo tentou o drible. Ele contra o Luan, tocou para trás. Marcinho livre, na meia-lua, bateu colocado! Gol do Vasco! Marcinho, camisa número 15. Voltando ao time do Vasco. O Marcinho quis ouvir a vibração da galera, né? Torcedores que já vaiaram o Marcinho. O Marcinho recebeu, estava livre de marcação ali na meia-lua. O passe do Bernardo e o Marcinho com... Belo gol do Marcinho, 4-1 para o Vasco da Gama. E a situação em termos de resultados no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a questão dos resultados no Campeonato Carioca, depois dessa rodada realizada ontem, para a gente dar sequência e entrar no assunto do Campeonato Alagoano. Vamos ver então os resultados, vamos lá. O Boa Vista empatou com o Friburguense 1-1, Vasco 4, Volta Redonda 1, Bangu 1, Resende 3, Nova Iguaçu 0, Flamengo 0. Essa daí foi a surpresa da rodada, porque o Botafogo venceu o Macaé por 1-0 e acabou sendo campeão da Taça Guanabara. Flamengo mais um vice para a história, né? O maior vice do Rio de Janeiro é o Flamengo, né? E acabou sendo vice-campeão da Taça Guanabara. O Madureira 1, Fluminense 2, o gol do Fluminense marcado aos 46 minutos do segundo tempo. O Fluminense ficaria fora da fase decisiva, mas conquistou essa vitória no último minuto. O Cabo Friense 2-1 em cima do Bom Sucesso e o Tigres do Brasil empatou com o Barra Mansa em 1-1. Botafogo é campeão da Taça Guanabara. Os confrontos para o final de semana, envolvendo a sequência do Campeonato Carioca, ficam frente a frente Fluminense e Botafogo no sábado às 6h30 no Maracanã. E domingo às 4 da tarde, também no Maracanã, Vasco e Flamengo, o duelo da volta entre essas duas partidas, programado para o outro final de semana. Lembrando que por ter a melhor campanha na primeira fase, Botafogo e Flamengo, além de decidir como mandante esta segunda partida, também joga por resultados iguais para poder chegar à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Aqui em Alagoas, nós tivemos ontem também o clássico entre CRB e CSA. Ou melhor, CSA, mandante do jogo, e CRB. Mais uma vez, o CRB conquistou o resultado positivo. E eu digo mais uma vez por quê? Porque o CRB já vem levando vantagem em relação ao CSA nos últimos anos com esses confrontos diretos. E agora, pelo que me consta, pelo que chega para nós, o CRB abre uma vantagem de 40 vitórias a mais em relação ao CSA. Então, realmente é uma situação que não dá para que a gente possa esconder aqui no Canal Esportes. O CRB venceu com o gol do Gabriel e o gol você vai ver a partir de agora aqui no Canal Esportes com imagens da TV Gazeta, a narração do Madison Delano. Vamos ver. 0. Olha a bola batida com perigo, toque de cabeça. Gol do CRB, Gabriel. Na bola cruzada para a grande área na cobrança de falta. O Gabriel estava livre. Uma vez aí o gol do CRB, né? 1-0, o gol do Gabriel no segundo tempo. Uma partida em que o CSA foi melhor, teve mais oportunidades, porém o CRB foi mais eficiente e acabou conquistando o resultado positivo. Essa eficiência é que tem sido aí importante para o CRB nesse processo nesta temporada, porque até então a equipe vem tendo dificuldades em grandes apresentações, mas todos nós sabemos que a força que o CRB tem aqui em Alagoas é muito grande para poder fazer a equipe chegar até a decisão do Campeonato Alagoano. Vamos dar uma olhadinha então nos outros resultados, nos resultados do Campeonato Estadual, na sexta rodada do segundo turno, os resultados que aconteceram ontem. O Asa, com o gol do Jairo, venceu o Céu no estádio Edson Matias e Olho d'Água das Flores pelo placar de 1-0.
O Coruripe conquistou a primeira vitória neste segundo turno, 4-1 em cima do CSE. E na estreia oficial aí do técnico Lorival Santos. E aqui em Maceió, o CRB venceu o CSA pelo placar de 1-0. Nós teremos daqui a pouco, no estádio Arnon de Mello, em Santana do Ipanema, o Ipanema jogando contra o Murici. A classificação até aqui do Campeonato Estadual, no Grupo A, a situação de momento, o Céu é o líder com 8 pontos, o Coruripe é o segundo colocado com 7, o CSA é o terceiro com 5. E o Ipanema não pontuou ainda nesta competição, vai jogar agora à tarde. O detalhe é que o Coruripe tem um jogo a menos. A situação do CSA, se o Coruripe vencer, vai ser uma briga direta com o Céu nas últimas rodadas para poder ficar com a segunda vaga. É uma situação preocupante a do CSA, porque o CSA hoje não depende de suas próprias forças para poder conquistar a classificação. Não é desesperadora a do CSA, mas é uma situação preocupante, porque o CSA já não depende mais dele para poder garantir calendário no segundo semestre. É aquilo que nós alertávamos, né? O grande problema dos nossos dirigentes, e principalmente dos dirigentes que passam no CSA nos últimos anos, é o seguinte, é se preocupar mais com o Marco Barbosa do que com o campo, com bola. Os caras ficam preocupados, meu irmão, em querer dar uma resposta, em querer atingir o dirigente do CRB, e o resultado é o seguinte, que na maioria das vezes o CSA acaba excedendo. Isso não tem, eu não estou aqui dizendo que não tem que acontecer no futebol, não, tem que acontecer. Provocação de dirigentes não é uma coisa nova no futebol, não. Isso já vem lá atrás, lá atrás. Eu não estava nem aqui na terra para poder falar justamente desse assunto, mas já existia provocação de dirigentes, essa coisa entre CSA e CRB, e tem que continuar acontecendo. Agora, só que não pode ser em excesso, a ponto de cegar, por exemplo, os dirigentes e dizer que o CSA estava sendo prejudicado, está sendo... E ontem aconteceu o quê? Qual é o argumento para dizer agora aqui que o CSA está sendo roubado no Campeonato Alagoano? É isso que eu estou dizendo, minha gente. Os caras ficam cegos muitas vezes em querer dar uma resposta e mostrar que o CSA tem peso, e todos nós sabemos que aqui em Alagoas o CSA tem peso. Sabemos que o CSA tem pessoas influentes, como o CRB também tem pessoas influentes. Então não precisa mostrar para a sociedade que o CSA tem bastidor, porque o bastidor do CSA é atuante também não. O resultado que o CSA vem tendo hoje é o mesmo resultado dos últimos anos. Os dirigentes mais preocupados com os bastidores, com o extracampo e esquecendo do campo, esquecendo da bola. O CSA ontem jogou bola. Foi, eu poderia dizer, vítima do acaso do futebol. Júlio César, numa noite inspirada, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Fez várias defesas o goleiro do CRB ontem. O CRB não jogou bem, mas nem isso foi suficiente para fazer o CSA vencer. Então serve de exemplo para que os dirigentes do CSA, tão esforçados que são, eu conheço todos os integrantes dessa diretoria do CSA, sei que me respeitam e sei também que eu tenho que respeitá-los, e respeito bastante. Mas não posso aqui abrir mão de uma crítica como essa que tem que fazer. Os caras ficam cegos, cara, em querer dar uma resposta, em querer alfinetar, em querer atingir o Marcos Barbosa, presidente do CRB, de alguma forma. E que acaba esquecendo da bola. Acaba esquecendo do principal, que é o futebol. De cobrar dos jogadores, em fazer um investimento, em trazer jogadores, por exemplo, para poder vestir a camisa do CSA e atender às necessidades, às expectativas do torcedor. É isso que o CSA e o torcedor tenho certeza que espera. Não é preocupação com bastidor, dirigente, nem nada, não. Tá aí, Grupo B, situação de momento. O Asa é o primeiro colocado com 11 pontos, em segundo o CSE com 10, em terceiro o CRB com 9, em quarto o Santa Rita com 7 e na última colocação o Murici com 4 pontos. A situação aqui é a seguinte, o Asa e o CSE são os clubes que têm mais jogos desse grupo, o CRB ainda tem um jogo a menos a cumprir, né? Vai cumprir esse jogo na próxima segunda-feira contra o Coruripe e aí vai deixar essa situação toda igual no aspecto dos 3 primeiros colocados e em relação aos clubes participantes do Grupo A. A rodada seguinte do Campeonato Alagoano, prevista para o final de semana. No sábado nós teremos a partida entre Asa e Coruripe, em Arapiraca. Duelo que eu acho pouco provável que o Coruripe venha vencer pelo Asa, que está jogando muito. Murici e CSA jogam no estádio José Gomes da Costa no domingo. Jogo chave para o CSA, tem que vencer esse jogo, não pode pensar nem em empatar. Santa Rita e Céu também no domingo às 4 da tarde. CSE e Ipanema se enfrentam
no domingo também no estádio Juca Sampaio. E a partida entre CRB e Coruripe, marcada para segunda-feira que vem, é referente ao jogo atrasado da primeira rodada da competição. Então essa é a situação de momento do Campeonato Estadual. E para a gente encerrar aqui o Canal Esportes de hoje, eu não poderia deixar também de citar o que aconteceu e foi mais interessante na Copa do Nordeste ontem, né? Nós tivemos também os duelos de fase semifinal da competição. Tivemos esses dois resultados aqui, o Ceará 0-0 com o Vitória e o Sport 0-0 com o Bahia. Vitória e Bahia têm a vantagem, estão próximos de fazer a final da Copa do Nordeste. Por quê? Porque jogam no próximo final de semana em casa, por uma simples vitória. Os dois jogam em casa, precisam de uma simples vitória só para poder chegar à decisão da Copa do Nordeste. Então hoje eu diria que esses clubes eles estão mais próximos de conquistar justamente essa classificação. Porém, nós não podemos desmerecer o Ceará e o Sport que chegaram até esta altura da Copa do Nordeste com méritos e que podem surpreender jogando fora de casa. Mas o Vitória pelo fator casa, o Bahia pelo fator casa, estão mais próximos hoje de conquistar a vaga para a final da Copa do Nordeste. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta quinta-feira, deixando um forte abraço para você. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, para trazer as notícias de destaque no esporte, repercutir ainda esta situação do segundo turno do Campeonato Alagoano que está pegando fogo e também trazer notícias da rodada do final de semana pelos estaduais. Tudo isso você vai poder acompanhar no Canal Esportes de amanhã. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Um grande abraço, a gente se vê.